CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos que aqui se encontram e aos nossos queridos que estão nas redes sociais. Vamos iniciando a nossa reunião pública com alguns avisos que sempre repetimos, mas é bom porque às vezes tem gente nova que não conhece, né? Então, a nossa casa tem reunião pública nas quartas e sábados. As quartas-feiras, às 10, às 15 e às 19 horas. Aos sábados, às 10 da manhã e às 17 horas, que é esse nosso horário de agora. Temos também vários cursos, vários estudos do Kardec, Leon Denis, Ivone Pereira, Caibar Chutnel. Então, quem desejar vir estudar conosco, existem vários horários, com exceção da sexta-feira, quarta e sábado, porque quarta e sábado são as reuniões, e às sextas nós temos o trabalho mediúnico e a casa fica fechada. Não há atendimento, não há nada, fica reservado para o trabalho mediúnico. Temos também, aos sábados pela manhã, o trabalho com a comunidade, evangelizando crianças, pais, avós, tias, todos aqueles que tiverem necessidade e quiserem vir estudar conosco. Por isso, nesse dia, nós temos o almoço, as crianças tomam café da manhã, almoçam e depois vão para casa. Começa às 8 da manhã. Então, nós sempre estamos precisando de alimentos. Quem puder fazer doação será muito bem-vindo. Qualquer coisa, legumes, arroz, feijão, esses itens normais da cesta básica, né? E precisamos muito também de material de limpeza. Sempre estamos precisando. Todo o material que a gente usa em casa, nós utilizamos aqui também. Também temos muita necessidade de leite, latinha de leite para os pequenos, fraldas, papel higiênico, sabonete, essas coisas que as evangelizadoras que cuidam dos pequenininhos sempre precisam para fazer a higiene das crianças, dos pequenininhos, né? Nós também temos, após a palestra, quem tiver necessidade, estiver precisando conversar com alguém da casa, basta esperar terminar a reunião e fica sentadinho aí, esperando que alguém vai lhe atender. Isso chama-se atendimento fraterno. Então, alguém que esteja passando por um momento difícil, queira saber alguma coisa da casa, é só esperar um pouquinho que alguém irá lhe atender. Nós temos uma livraria, caso alguém se interesse por comprar algum livro da codificação, os livros de Kardec, Leon Denis, enfim, temos muitos livros, muitos títulos, e com certeza vão acabar encontrando aqueles que lhe interessam mais. Vou pedir também, por favor, quem estiver com o celular, que o desligue ou então tira o som, né? Deixa só no vibrador para não atrapalhar a sintonia da casa. É sempre desagradável, né? O palestrante está aqui explanando o seu estudo e toca um telefone, é muito chato. Então, a gente sempre pede, por favor, que as pessoas tirem o som do celular.
Aqueles que precisarem muito falar com alguém que esteja ligando, é só se levantar e ir lá para fora ou ali para a livraria, não tem problema, tá? Hoje o nosso estudo é dentro do Livro dos Espíritos. E o nosso palestrante é o Ricardo Gomes. Ele vai fazer um estudo no capítulo 6º, Escolha das Provas, e as perguntas serão de 266 a 273. E a sustentação será o Gabriel, que vai fazer na hora do passe, e ele vai estar fazendo observações do capítulo 25 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 9 ao 11. Então, para a gente se harmonizar com a casa, com a espiritualidade que aqui já se encontra, eu vou ler um trecho do Evangelho, faremos a prece e, logo em seguida, o palestrante começa a expor o estudo que ele fez para nós. Então, no Evangelho, é o capítulo 25, 9 ao 11. Eu vou ler o item 9. Esse capítulo é o capítulo Buscai e Achareis. E nós aqui no item 9 temos um subtítulo que é Não vos canseis pela posse do ouro. O que diz o número 9? Não vos canseis pela posse do ouro, ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Isso aí está em Mateus, depois o Gabriel vai explicar para a gente melhor. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso Pai, e vamos vibrar no amor que existe nessa casa, o amor que vem da fonte eterna que é Deus, nosso Pai. E vamos mentalizar nossos guias, os trabalhadores dessa casa que já prepararam toda essa ambiência para nos receber na reunião de hoje. E muito agradecidos, Senhor Jesus, aqui estamos para mais um estudo em torno do Livro dos Espíritos, nessa reunião que une nossos corações, buscando ensinamentos, buscando nossa paz de espírito, o equilíbrio para as nossas almas. Muito obrigada, Mestre Jesus, por nos ter situado nessa casa de amor. Pedimos licença para dar início a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. O nosso irmão Ricardo, como eu já falei, ele vai fazer aqui um estudo para nós do Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta, 266, é a seguinte: não parece natural escolher as provas menos penosas? Isso Kardec pergunta, e os espíritos responderam o seguinte: para vós, sim. Para o espírito, não. Quando desligado da matéria, a ilusão cessa e ele pensa de uma outra maneira. Exatamente isso, né, gente? Então, que Deus te abençoe, Ricardo, seu altivo te ampare. Que assim seja. Que assim seja.
Boa tarde a todos. Grande satisfação estar neste ambiente, amparado pelo nosso querido altivo Panfiro. Grande alegria, mais uma vez, de estar aqui. Escolha das provas, uma segunda parte, né? Kardec dedicou a esse tema a mais de uma dúzia de questões, das 258 a 273. E o Centro Espírita Altivo Panfiro resolveu bipartir em 2 vezes esse estudo, para melhor amplitude das nossas almas, já que são muitas questões. No entanto, eu assisti à palestra do nosso irmão Newton, e eu vi que ele não cobriu tudo, né? Mas não foi nem por isso. Na hora da montagem, antes de assistir mesmo o que ele estava falando, eu já tinha decidido de fazer uma panorâmica de tudo, rapidamente, até para ambientar as pessoas que não tiveram a oportunidade de escutar essa primeira parte. Então, me veio aqui agora à mente, talvez por uma inspiração, a expressão: o Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra aonde quer. Então, como muitas vezes a gente afirma, e da última vez que eu estive aqui eu comentei, existem 3 elementos no universo: o Espírito, a matéria e Deus. E esse Espírito é um elemento inteligente do universo, é aquele que pensa e tem vontade. A matéria é apenas instrumento desse Espírito. Portanto, nada mais natural que Deus que tivesse criado um mecanismo de escolha das provas para os espíritos que chegaram ao grau de consciência de si mesmos, que evoluíram, né, naquela longa trajetória que o espírito, o princípio inteligente, melhor dizendo, tem para chegar a Deus, do átomo ao arcanjo. Chega um momento em que a consciência brota e com ela o livre-arbítrio. Esse momento se perde na noite dos tempos, lá no passado. Na história da humanidade, nós podemos dizer que ele se encontra no momento dos nossos queridos homens das cavernas, dos homens pré-históricos, que começam a brotar a luz da razão nas suas vidas e percebem que não podem agir mais só por instintos, mas têm que agir também de acordo com o raciocínio, porque percebe que muitas vezes ele pode ter mais de uma opção para fazer coisas, e ele tem que decidir. Então ele percebe que ele pode decidir, que ele tem esse instrumento de decisão de escolher um caminho ou outro. É claro que, como espírito muito primitivo, assim como no planeta Terra, na nossa infância, as crianças de tenridade não decidem por si só, principalmente as coisas mais decisivas. É claro que elas podem decidir se vão andar ou deixar de andar em algum momento que elas já estejam andando, mas elas têm limites impostos pelos pais, pela sua condição pequenina e frágil. Assim também Deus propicia uma proteção especial e um guia especial para os espíritos que estão nas suas primeiras manifestações de liberdade. Deus é sábio. A gente não conhece essa noite dos tempos do passado, mas com certeza não tomamos decisões que estavam para além das nossas condições de tomar essas decisões. Assim como nós não permitimos, e nós que somos falíveis, né, quando assim falimos, temos consequências muito sérias, né, quando deixamos determinados seres muito tenros, em tenridade, fazer coisas que não seriam adequadas, e aí acaba tendo consequências ruins, né? Até a morte de crianças, né? A gente sabe que acontece isso, né? A criança pensa que é super-herói e pula da janela, né?
mas nada é por acaso. É só um comparativo que eu estou fazendo. Mas Deus, em toda a presciência dele, previdência dele, não permitiria que seres que estivessem incapacitados de decidir plenamente, não tivessem um apoio espiritual especial. Então, o trabalho dos espíritos é muito grande, né? A gente fica achando que os espíritos estão, assim, os nossos anjos de guarda, estão apenas atuando em espíritos mais evoluídos, já mais desenvolvidos, como nós, que já estamos numa civilização. Mas não, eles têm um trabalho muito grande também com esses espíritos mais primitivos, porque é uma atribuição divina para que as coisas corram de acordo com a magnanimidade, a misericórdia divina. Então, voltando aí um pouco às questões anteriores ao estudo da noite de hoje, aqui diz que no estado errante, antes de nova existência, a questão 258 é que inicia tudo, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? E os espíritos responderam: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Importante, essa é uma expressão muito repetida, o Newton já falou, eu sei, estou repetindo aqui, mas é muito importante que nós fixemos essa informação como espíritas que queremos crescer no conhecimento. Nós não estamos submetidos a uma rigidez de acontecimentos na vida material e nem na vida espiritual, porque isso seria contrário à ideia do livre-arbítrio. O que a gente faz quando está encarnado e quando está desencarnado é escolher caminhos que nos dão alguns parâmetros gerais. É claro que ao iniciar, por exemplo, no mundo material, uma determinada carreira, nós temos que prever, se não previmos, vamos ter que nos submeter de qualquer modo, às condicionantes dessa carreira. Por exemplo, quem escolheu a carreira militar deve saber que tem que ter algumas imposições dessa carreira que podem acontecer. Tipo, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que está lá no Rio Grande do Sul, numa cidade de Santa Maria, bem longe daqui da família, mas ela sabia que ao escolher essa carreira, havia essa possibilidade de apartamento da família material. Se não sabia, estava aprendendo com a experiência, porque isso era previsível. Assim também os espíritos do lado do plano espiritual, com muito mais amplitude, muito mais condição, tem a possibilidade de prever o gênero de vida que vai passar, porém não os detalhes dessa vida. Os detalhes vão correr por conta do desenrolar da vida mesmo e das decisões que ela tomar, porque nós vamos ter muitas vezes muitas opções. Nem tudo está previsto, embora alguns acontecimentos não sendo fatais, são bastante prováveis. Por exemplo, ela ter escolhido a carreira militar era uma possibilidade talvez bastante grande, mas não fatal, não necessariamente fatal, porque depende inclusive de uma possibilidade de passar em concurso público, que ela passou, ela se dedicou para isso, e precisa então ter condicionantes que podem não acontecer. Assim também no plano espiritual, embora a lucidez e a possibilidade de prever determinados acontecimentos na vida material sejam muito mais amplos, eles não conseguem prever tudo, todos os detalhes, principalmente se eles não são muito importantes. Existem realmente determinadas reencarnações que a pessoa fala assim, o espírito, né? Desculpem, fala assim, eu não quero, sob hipótese nenhuma, ter poder econômico, eu quero viver na pobreza. Quando chega no mundo material,
ele pode mudar de ideia, ele pode buscar a riqueza, mas ele vai ser alertado, incentivado a rever os seus conceitos. Quando ele dorme, ele vai ter o apoio do seu anjo de guarda. Quando ele dorme, ele vai ter as informações do seu planejamento reencarnatório e do porquê ele escolheu ficar na pobreza, não impedindo que ele mude isso. Não é uma fatalidade absoluta, porque isso é alguma coisa que também pode ser mudado no mundo espiritual. Mais à frente aqui, os espíritos, em alguma dessas questões, mais à frente, eu estou desenvolvendo o estudo sem muita preocupação, ainda com as questões, mas eles falam isso. O espírito não pode decidir no plano material? Poder pode, mas ele não tem, geralmente, essa lucidez para fazer isso. Então, ele não faz. Pode fazer mudança de curso? Pode. Mas essa mudança de curso, geralmente, não é uma mudança drástica. Geralmente, não é uma mudança drástica. Fatos acontecem que fazem com que a gente mude. Por exemplo, poderíamos ter previstos fazer um casamento maravilhoso com uma pessoa e ter filhos, coisa e tal, só que essa outra pessoa pode ter outra decisão a respeito, né? E não fazer parte mais desse caminho. E aí, como é que a gente fica? Tem que ter um plano B, né? Tem que ter um plano B. Então, os compromissos feitos com espíritos imperfeitos não podem ser perfeitos. Só Deus é perfeito. Então, tudo pode mudar a todo momento. Dizem os espíritos que fatal só o momento da morte. A gente pode entender de duas maneiras. Existe realmente uma previsão do como e do quando a gente vai morrer, mas não com essa... vai ser no dia tal, na hora tal, da tal maneira. Não. Vai ser por tiro. Não. Vai ser uma morte violenta, vai ser uma morte natural, vai ser em torno de 70 anos, vai ser em torno de 80, mas não há, nos detalhes, uma precisão assim tão grande. Tá certo? Porque depende muito de vários fatores, de como você se conduziu na vida, para que aquilo aconteça ou não. Então, o espírito sopra onde quer, e esse espírito sopra no plano espiritual, e aqui eu estou entendendo o espírito, individualidade criada, não Deus, que essa expressão pode dar margem a várias interpretações, vou interpretar aqui no nosso estudo assim. O espírito sopra aonde quer, como quer, porque ele já decide. Então, ele faz isso no plano espiritual e no plano material. No plano material, uma vez colocado em determinadas condições, ele, como a criança, também tem barreiras e condicionamentos a serem observados. E aí eu vou citar os condicionamentos e vou ler um pouquinho da questão para a gente se ligar também no Livro dos Espíritos. Eu citei aqui, condicionantes para os espíritos, o mérito. Aí a gente vai depois detalhar um pouquinho mais essas questões. O apoio superior e o divino, que são coisas distintas, né? E os entrelaçamentos espirituais e de família espiritual são condicionantes das nossas vidas. A gente não caminha sozinho na evolução, a gente caminha em grupos, em famílias, e o que o meu irmão decide vai influenciar em mim, no meu presente e no meu futuro. Ainda tem outros detalhes a serem considerados. Os semelhantes atraem os semelhantes. A gente tende a se associar àqueles com os quais nós nos simpatizamos. Mas existe uma outra lei que é de afinidade, que não é exatamente semelhante atrai semelhante, mas sim uma sintonia em que a gente se vincula pelo amor ou por um ódio. A indiferença cria separação, mas as paixões, entre elas o próprio ódio, criam vínculos. Então, não é só o semelhante atrai o semelhante, mas as emoções e os nossos interesses
também influenciam nos nossos vínculos de vida. E eles vão influenciar no plano espiritual e no plano material. Então vamos à leitura aqui do Livro dos Espíritos, questões 262. Eu já estou pulando um pouquinho. Não é ainda a nossa, é a nossa 266. Mas a 262 e a 262A, eles falam, Kardec pergunta e os espíritos respondem assim brevemente. Vou até cortar um pedaço da questão, tá? Que eu marquei. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre e exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus, como expiação? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Então, como regra geral, a gente escolhe. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E aí a gente volta à metáfora, à imagem da criança. O pai sabe esperar, a mãe sabe esperar o momento certo para o filho. Quando o filho quer fazer alguma atuação para a qual ele não está preparado, ou ele tem uma teimosia ou um comportamento muito inadequado, muito prejudicial a si mesmo e ao próximo, Deus pode impedir e criar algumas situações de dificuldade. No caso aqui do nosso tema, que é a escolha das provas, Deus pode determinar, aí é o apoio divino, que é a condicionante que eu estava falando, aqui em ação. O apoio divino pode determinar que ele precisa de uma reencarnação compulsória, porque ele está num estado de tal negritude interior, tal perturbação interior, tal incapacidade decisória, que Deus tem que fazer isso por ele. Não existem essas situações aqui no planeta Terra, não deve ser a regra, a gente deve evitar isso. A gente deve promover o amadurecimento do espírito através da responsabilização pelas escolhas. Porém, existem situações tão gritantemente desfavoráveis que o espírito é obrigado a se submeter a um cerceamento, a uma escolha feita por outro, pela sociedade, por exemplo. É o caso das pessoas que ferem a lei, né, brutalmente, ou que estão tendendo a ferir a lei, e que são encarcerados. É um exemplo. Né? Ele tem o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio tem consequências, e as consequências são dificultar as suas novas ações, porque ele está prejudicando o seu próximo. Deus que vê mais longe, Deus que vê as consequências de uma forma muito mais ampla do que nós, pode impor a determinados espíritos determinadas situações que lhe são benéficas, sem que ele perceba, ou que ele não tenha as condições realmente de decidir. Não são o caso dos alienados mentais? Os alienados mentais não têm condições de decidir por si mesmo. Eles sucumbiriam, eles não conseguiriam prover a própria vida. Precisam do apoio daqueles que estão lúcidos e que podem dar amparo. E assim faz Deus também com os espíritos que chegaram a esse grau de dificuldade. Vamos tentar ver uma outra questão aqui? Aqui eu acho que a gente já pode passar para 266, que é o nosso tema mesmo. Aí ela já leu, né? Mas a gente vai reler aqui para lembrar. É tão curtinha também, né? Pergunta Kardec: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Aquela dizia que tem escolhas que o espírito não faz, né? Aí Deus impõe. Não seria o geral, mas acontece. E aqui,
Kardec fica nessa dúvida, porque ele vê o ser humano fazendo escolhas que não são adequadas para si, mas que o favorecem aparentemente na vida material, que tem uma perspectiva falha, porém lúcida. É uma escolha. Eu quero ser rico, só que ele não percebe que ele não pode ser rico, porque ele vai fazer muita besteira. Mas, como espírito, será que ele também não faz essas escolhas que terão maiores facilidades, terão uma reencarnação mais propícia aos gozos materiais? Pausa para reflexão. E aí? O que vocês acham? Bom, quem é mais antigo um pouquinho na doutrina espírita sabe assim, você está brincando, né? É claro que não. Nós estamos aqui reencarnando para aprender, para crescer, para evoluir, e não para brincar. De uma certa maneira foi assim que os espíritos responderam, com outras palavras. Para vós, sim, vós encarnados. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão, e a sua maneira de pensar é diferente. Então, nós podemos perceber que os espíritos, eles vão... Aí a gente fala assim, que mal eu fiz a Deus para nascer nessa família, ou nessa situação precária, e eu nunca cresço, e o tempo está passando, e eu só vejo sofrimento e coisa e tal. Será que eu pedi isso mesmo? De um modo geral, pediu sim. Às vezes tem as causas atuais das provações, né? A pessoa não se esforça, a pessoa cria situações difíceis para si mesmo e está achando que é coisa do passado, de escolha de prova lá no mundo espiritual. E não é. Às vezes são escolhas nossas aqui. Está falando uma coisa, não está escutando, e está escutando uma outra coisa não muito favorável para si, e está dando com os burros na água, né? Se diz a expressão popular. Então, olha só, os espíritos lá no plano espiritual, começa por aqui, por aí. Nós, quando estamos encarnados, uma grande parte de nós tem dúvidas da existência espiritual, tem dúvida de que nós reencarnamos, tem dúvidas de que existe uma justiça divina. Nós temos essas intuições, mas temos dúvidas. Então, nossas decisões tendem, muitas vezes, a maioria de nós, né, espíritos imperfeitos, a tender a se favorecer no imediatismo da vida material, única e exclusivamente, ou pelo menos principalmente. Eu não sei até quando eu vou viver, então deixa eu escolher a melhor parte aqui para mim, né? Não vou ficar escolhendo a pior parte. Só que quando está lá no plano espiritual, e ele percebe que ele, fazendo aquela escolha ruim, aquela escolha que aparentemente é boa, que a gente faz aqui no plano material, mas que ele já faliu, que ele já não se deu bem, ele tem um outro tipo de reflexão. Ele fala assim, como é que eu vou escolher alguma coisa que quando eu voltar, eu vou sofrer muito as consequências? E aí, é aquela coisa que a gente também faz uma comparação muito comum, né? É preferível tomar uma injeção que nos cure logo, ela é dolorosa, mas que nos cure logo, do que você ficar adiando e sofrendo as consequências de uma doença. Assim, o espírito no plano espiritual pensa também. Ele já sabe que ele não tem as condições para assumir determinados compromissos, determinadas situações, que ele precisa de determinadas experiências dolorosas, às vezes, mas que faz parte. Então, ele escolhe aquele caminho, porque ele sabe que se ele escolher um outro caminho de facilidades, aquilo vai dar um retorno para ele mais negativo do que as facilidades de alguns anos que ele possa viver no planeta Terra, material, né? Ele vai pensar em termos de vida infinita, e não em termos de vida de 40, 50, 60, 70 anos. Então, a perspectiva dele muda. Então, esse é um aspecto que temos que considerar quando nós estamos no plano espiritual.
a visão se amplia. Nós temos uma visão maior do que nós fomos e do que nós podemos ser. Quais são os nossos reais potenciais? As ilusões cessam. Eu falo, cessa a ilusão. Cessa a ilusão. Quantos de nós vêm aqui como seres que têm uma posição social muito elevada e achamos que somos melhores do que o outro que está numa posição mais humilde? Quando a gente chega do outro lado e vê pessoas humildes, muito mais iluminadas e felizes do que nós que fomos ricos aqui na Terra, ou poderosos, ou que tivemos um prestígio social qualquer, a gente vai pensar diferente agora. Não vou mais nessa condição de poder, nessa condição de prestígio social. Eu vou naquela mais humilde, porque aquela, quando eu voltar, eu vou estar igual o fulano de tal que eu vejo, né? Iluminado, cercado de pessoas com uma relação de real amizade, de real carinho, de real amor. Então, o espírito desencarnado, ele tem vários elementos que o favorecem por uma escolha de provas que nos parece, muitas vezes, loucura. Paulo de Tarso já falou isso numa das suas cartas, a gente tem que ler todas elas para lembrar de onde está, tá? E falava assim, o Espírito de Cristo é loucura para o plebeu. A ideia era mais ou menos essa. O cristão era louco para o plebeu, né? Porque ele se submetia a determinadas situações vexatórias para o tempo antigo, né? E não curtia determinados prazeres materiais que os antigos curtiam, mas esses homens ligados à matéria não conseguiam perceber a amplitude do pensamento cristão, que é para o espírito imortal e para a vida futura. Jesus falou muito mais para a vida futura do que para a vida presente, embora seus ensinos nos façam felizes, sim, dentro da felicidade espiritual que é possível na vida presente. Então, voltando àquelas condicionantes que a gente estava falando na escolha, então vamos voltar aqui, nós somos espíritos desencarnados agora, estamos lá no plano espiritual, planejando, pensando com os nossos e com os nossos guias, com aqueles que já viveram muitas vezes conosco, quais são as nossas opções. Primeiro, estamos agrupados em famílias espirituais, não somos seres isolados, precisamos uns dos outros. Se eu vou reencarnar, eu já preciso de um pai ou de uma mãe que me aceite, então tem que contratar com eles, né? Se eles vão me querer. Não é isso? Tem que fazer esse trabalho. Se eu fui um inimigo desses espíritos que estão encarnados, que tem que ser pai e mãe, eu tenho que já pedir o perdão para eles, não é? Tenho que pedir esse perdão. Então, nós temos uma condicionante aí. A condicionante é: quem são os grupos de espíritos que estão nas minhas relações? E o que eles têm a nos pedir também e a nos dar? Quais são as suas possibilidades e quais são os seus quereres também. Eu tenho que conciliar meus quereres com os deles. Pode ser que a coisa não aconteça. Para isso, os espíritos bondosos muitas vezes trabalham demovendo ódios, removendo antipatias, trabalhando a ideia do perdão, e por aí vai. As coisas que criam separação, enfim, né? Eles têm que demover isso para que possam esses espíritos se agruparem em determinadas condições. Eu falei, o primeiro que eu coloquei aqui foi o mérito, né? Você precisa ter um mérito. Ou pode ser uma necessidade, é misericórdia divina, mas também um mérito. Eu quero nascer em tais condições, eu quero nascer no Brasil. Opa, você tem mérito para nascer no Brasil? A gente fala tão mal do Brasil, né? Gente, você já conquistou a condição de nascer do Brasil? Você nasceu já italiano, espanhol, francês, você nunca nasceu no Brasil. Lá no Brasil é pátria do Evangelho, viu? Lá tem ordem, lá tem um objetivo como nação. Lá Jesus está plantando uma árvore do Evangelho. Você vai fazer parte disso?
estou falando assim como uma hipótese, né? Eu estou falando uma coisa bem ampla. Mas tem outras condicionantes de mérito. Às vezes, o espírito, ele precisa reencarnar novamente na Itália, porque ele foi aquele general que incitou a guerra e matou os seus irmãos. E ele precisa resgatar, é lá na Itália mesmo. Tem que vir para o Brasil, não. Ele não tem mérito ainda para vir para o Brasil, um país pacífico. Ele precisa primeiro resgatar as suas questões ligadas à guerra. É um exemplo. Mérito, apoio, condições do grupo familiar espiritual, a família espiritual, a famosa família espiritual a que você pertence. Esses entrelaçamentos, quais são, como são, né? Você precisa desse apoio divino, né? A permissão, porque tudo se faz com a permissão divina. Os espíritos superiores, eles são inspirados e tem uma escala em que a gente nem imagina. Muitas vezes fala assim, quem deu o aval para a minha reencarnação foi meu anjo de guarda, aquele que vai ficar me supervisionando. Só que o anjo de guarda, a gente não sabe, muitas vezes ele pediu para a gente, para um plano superior ainda. E assim vai, até que chega nos seres inspirados por Deus, para ver se aquele é o caminho mesmo. Então, o apoio superior e o divino são necessários e têm que ser considerados na escolha das provas. Não é o que a gente quer, sempre. É o que pode e o que deve ser também. Então, nós temos esse apoio não só nesse sentido de avalizar qual é o tipo de reencarnação que a gente pode e merece, como também esse apoio espiritual no sentido de que eles estão presentes, nos orientando e falando assim, qual a gente orienta os nossos irmãos, nossos filhos. Olha, não vai por esse caminho não, esse aí você não vai se dar bem por aí, vai por um outro. E às vezes nós estamos de uma tal maneira sendo conduzidos, não é a palavra, né? Os espíritos é que nos dirigem, né? Também lá no plano espiritual. Nós estamos sendo tão amparados, que muitas vezes a gente pode ter como espírito desencarnado uma ideia de reencarnação e somos demovidos daquela ideia inicial e fazemos uma adaptação e uma mudança por uma outra, porque nós temos espíritos superiores preocupados conosco e que nos apoiam. E quando chega o nosso momento, ainda tem esses aspectos, mas tudo isso tem supervisão espiritual e divina. Existem casos de espíritos que estão lá no plano espiritual, não estão nem pensando em reencarnação. Não, vou trabalhar aqui no nosso lar, né? Vou trabalhar aqui no nosso lar, vou ficar aqui mais 20 anos, 30 anos. Igual a gente faz plano aqui, eles fazem plano lá. Quando a minha esposa, que está encarnada, voltar, eu vou me unir a ela novamente, nós vamos ficar aqui 100 anos, não sei o quê. Mudança de planos, meu amigo. Aconteceu alguma coisa que você precisa retornar. Deus faz os acontecimentos se desenrolarem e você tem que mudar os seus planos de acordo com o planejamento divino. Deus faz você encontrar desafetos, faz encontrar afetos, mesmo no plano espiritual, que estavam esquecidos do seu contato. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, o próprio André Luiz, né? Eu ando escutando aí, até uma dica para vocês, viu, gente? Tem audiobooks no Spotify, não sei se tem outros aplicativos de som, eu tenho o Spotify, que tem as obras, por exemplo, de André Luiz, lidas, né? Então tu vai no carro escutando e coisa e tal. Então tenho feito isso ultimamente. E aí, você está lá no plano espiritual e de repente você está se planejando a fazer tal coisa, e aí vem uma história do teu passado. Você reencontra um espírito que você tem um débito, uma dificuldade. E aí, mudam-se os planos. Epa, caramba, eu tenho que voltar para resgatar isso. Eu estou me lembrando aqui de uma situação
Eu não sei se foi no Missionários da Luz. Eu escutei o Missionários da Luz e agora estou escutando no Mundo Maior. Eu acho que foi no Missionários da Luz. No Mundo Maior não foi, não. Que o espírito, ele era aqueles espíritos elevados, né, que conduzem lá o André Luiz nas missões, nos aprendizados, um espírito iluminado, assim, com conhecimentos, coisas e tal. Aí ele está num trabalho de apoio espiritual a encarnados. E, de repente, ele descobre que ele não estava ali à toa. Ele descobre que era ele. Aí tem que ler o livro, tá, para saber. Eu só deixo essas dicas assim, né? Eu não sou detalhista em histórias, não tenho esse poder. Ele descobre que ele foi o causador da desgraça daquela família que estava encarnada, e ele precisava retornar a encarnar para poder desfazer alguns nós que ele tinha feito. Ele tinha sido um homem que era amado, e levianamente dispensou uma menina, uma pessoa, e viajou para a Europa. Ele era do Brasil, viajou para a Europa e coisa e tal. Essa menina, depois disso, destrambelhou toda a família, toda aquela família espiritual. E aí ele se descobre: eu sou o tal fulano da história que eles estão contando, fui eu que fui o causador disso tudo aí. Ele era o que estava ajudando, ele era o mentor que estava ajudando, mas Deus colocou ele para ajudar a ele mesmo, a se descobrir o seu passado. Então, escolha das provas para ele, não tem escolha, entre aspas. Ele se reconheceu na condição: eu tenho que desatar esse nó que eu fiz lá no passado, há 2, 3 séculos passados. Então, tem horas que acontece isso também na nossa vida material, né? A gente vai fazendo um planejamento e coisa e tal, aí acontece alguma coisa, a gente fala assim: pausa no meu projeto, agora eu preciso cuidar dessa outra coisa que apareceu aqui de surpresa. Surpresa. Essa surpresa que aparece nas nossas vidas, muitas vezes são pedidos de previsão da escolha das provas. Às vezes, nós não estamos nem em condições nem de saber dessas surpresas no plano espiritual. Porque é de Deus, vem de lá de Deus. Ó. Esse espírito não está preparado para saber que ele vai encontrar aquele inimigo que ele odeia tanto, 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 tanto lá no mundo material. Ele só vai saber, ele sabe que vai encontrar com desafeto, mas não sabe como é que é essa história, essa parada. E aí, quando chega aqui na determinada idade X que era necessária, ele se depara com aquele nó espiritual que ele precisa resolver, que está lá de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 8, 9, 10 séculos atrás. A vida é uma só, no sentido espiritual. Nós temos reencarnações, mas nós somos espíritos que não sofremos solução de continuidade. Nós temos esquecimentos, amnésia, tanto no plano material quanto no espiritual. Mas está o arquivo dos feitos e dos mal feitos lá na nossa alma. E eles retornam, porque nós temos que resgatá-los. Aí é a tal da expiação. Vamos ler mais umazinha? Eita, danada, hein? Então, os espíritos libertos da matéria, eles têm uma condição maior de perceber o que é melhor para eles, porque essa visão se amplia, né? Aí o Kardec pergunta aqui na 267, se o espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal. Aí os espíritos falam assim: ele pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Mesmo quando nós temos a vida material aqui, nós fazemos escolhas, mas escolhas de vida mais profundas, a gente só consegue quando a gente se liberta da matéria, porque a gente aí vê por um prisma mais amplo. Então, mudanças de planos, que nem a gente estava falando. Há mudanças de planos. E isso pode acontecer e o espírito vai ter o contato lá com os seus maiores, com os seus amados, com aqueles seres que fazem parte da sua família espiritual,
para rever muitas vezes uma mudança de plano. Mas, de qualquer modo, essa escolha, geralmente, ela só se torna mais lúcida quando ela é feita no plano espiritual. A história das grandezas e riquezas, que era a questão seguinte, aqui a 267, já foi de uma certa maneira respondida, porque ele já falou que o espírito tem uma visão diferente quando ele está no plano espiritual, e as facilidades e as grandezas mundanas não o atraem como nos atrai. A 268 diz assim: até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Assim, essa aqui eu achei interessante. Sim, mas elas não são como as entendeis. Nós estamos num mundo de provas e expiações, um mundo muito material, a gente não sabe o que é prova e expiação para um mundo mais divinizado, mais espiritualizado. Aí eles falam isso: chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, chegado a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, materialmente falando, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Aí é a missão. Espíritos que estão lá em Júpiter, né? Eles continuam tendo deveres, e são provas. Agora a gente faz provas, né? Aqui no planeta Terra, que não são desagradáveis, são agradabilíssimas, né? Mas são deveres, que a gente se compromete. No plano espiritual superior, esses espíritos não precisam sofrer dores, mas têm provas, têm deveres, têm desafios a serem cumpridos. Mas grandes desafios que envolvem dor acontecem quando eles vêm a planos mais materializados como o nosso, em missões. E aí eu lembrei aqui de Jesus, né? Que não precisava passar por dor material nenhuma. Passou porque é um espírito que quer cumprir, quer ajudar, né, a lei divina. Na 269, fala assim, para a gente tentar cobrir um pouquinho, até 5 para as 5, né? 5 para as 6 que eu tenho aqui, né? 10 para Ah, é 10, tá. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? É claro que pode se enganar. Eu vou responder para os espíritos, porque eu já li, né? Nós somos imperfeitos. É claro que ele pode, até porque, apesar da lucidez dele ser maior no plano espiritual, ele não fica um espírito totalmente lúcido. Por isso ele recebe a ajuda dos seres mais evoluídos que estão auxiliando a ele, a família dele, a família espiritual dele, e às vezes esses espíritos superiores já fazem parte da família espiritual propriamente dita. Nas obras de André Luiz a gente cansa de ver, né? É a mãe do próprio André Luiz que está mais acima, né? Então são espíritos que uma vez andaram com a gente no nosso lesco-lesco aqui, mas quando chegam no plano espiritual estão mais à frente, estão mais avançados e podem nos auxiliar a escolher melhor. Então o espírito pode se enganar, sim, mas ele sempre recebe um apoio, uma iluminação para fazer as melhores escolhas. Aí Kardec aqui pergunta sobre a questão das vocações, na 270. A que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Sabemos isso, né? Tem dois aspectos. Primeiro, as aquisições que o espírito faz durante a sua evolução. Então, se eu já fui músico, ou se eu já fui um tagarela, um falante em outras encarnações, é claro que eu tenho mais facilidade de estar aqui falando, né? Se eu já exerci a profissão de professor, de discursador, de padre, de não sei o que, eu vou ter mais facilidade para isso. Então, é uma vocação que nós trazemos. Mas também tem a questão da escolha das provas aí, porque nós temos potenciais que podem ser desenvolvidos no planeta Terra enquanto nós estamos encarnados. Então, se eu quero ser músico e não sou um total inútil sobre a questão da harmonia e do ritmo,
eu posso pedir para ver filhos de músicos, de pais que trabalham isso, que vão me auxiliar nessa arte. E aí eu desenvolvo. Então nós temos dois aspectos, uma certa aquisição anterior e pela escolha que eu tenho e pelas possibilidades que eu tenho, eu posso desenvolver sim um aspecto específico de potencialidade que tem na minha alma. Então as vocações, elas são desenvolvidas, né? Não só ampliadas com base em uma experiência anterior, mas com uma possibilidade que me foi fornecida com os elementos e os instrumentos numa vida atual também. Como eu havia falado, uma coisa é você nascer de um músico, exímio professor de música, né? É claro que tu vai aprender alguma coisa com ele. Ele vai querer te ensinar. Né? E aí você pode seguir esse caminho. A 271, o Kardec pergunta: quando o espírito estuda na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? Aí os espíritos falam: não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Então, espíritos elevados, eles só escolhem vir em sociedades inferiores em missão. Ele pode escolher situações difíceis para aprendizado, mas ele não vai para um planeta muito inferior à sua condição espiritual, porque isso é uma desinteligência, uma desnecessidade. E ele tem a lucidez, quando chegou a um certo grau de entendimento, tem essa lucidez no plano espiritual, que não vale a pena. Por exemplo, não valeria a pena nenhum de nós aqui, creio eu, que esteja presente, ter nascido entre os canibais. Mas o espírito, ele só cresce gradualmente, né? Então, é preciso transpor essas situações pouco a pouco. Então, muitas vezes Deus permite o contrário, permite um canibal vir nascer entre a gente, porque nossa sociedade ainda tem espaço para experienciar situações que a gente vê de dificuldades, porque tem espíritos que necessariamente têm que passar por determinadas provas duras, por exemplo, um assassinato, alguma coisa. E esses espíritos que vêm do canibalismo, eles serão instrumentos da lei. Não estou falando que eles estão designados para matar outra pessoa, mas Deus permite que no mundo de provas e expiações, espíritos muito animalizados habitem, porque nós temos alguma sintonia com essas necessidades. Estamos indo para o final, e o tempo também. Eu acho que dá para falar agora da 273 que eu marquei aqui, né? Ainda falou do selvagem aqui. Eu já falei, olha só, um homem pertence a uma raça civilizada, poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Aí ele fala da missão. É uma expiação se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para se fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então se trata de uma missão. Então, nós estamos no lugar certo, no planeta certo, na situação certa, porque nós estamos de acordo com esse padrão. Embora a gente veja absurdos acontecendo, que a gente fala, eu não seria capaz de cometer esses absurdos, existem também almas que estão numa condição mais sublimada que a nossa, que a gente fala também assim, caramba, obrigado, Senhor, por permitir que eu veja e tenha contato com essas almas mais iluminadas, e que Altivo Panfiro não se aborreça comigo de lembrar dele nesse momento, né? Que na sua modéstia talvez ele se aborrecesse se eu falasse isso quando ele estava vivo, né? Mas é uma alma mais iluminada, mais avançada, que nos propiciou tantas benesses, né? Tanto progresso. Então a gente lembra dessas missões, né? Dessas condições. Ele, como espírito, ele deveria ter suas questões lá para reencarnar no planeta Terra, mas associou a missão de ser um espírita que divulgasse o espiritismo. Leon Denis
tem como missão principal divulgação do Espiritismo. E outras coisas, né? Que Leon Denis é uma maravilha. E para finalizar, que o meu tempo já urge, eu vou pedir só 2 minutinhos, posso? Eu anotei aqui uma frase final, eu comecei com uma frase inicial que me veio à cabeça por espontaneidade, o Espírito sopra onde quer, mas na hora do estudo eu anotei uma outra frase, que é muito comum, muito conhecida, e está nos plásticos dos carros. Reencarnação, uma questão de justiça. E eu acrescento, e misericórdia. A reencarnação, ela é uma possibilidade de rever caminhos também. O espírito está aqui no plano material, está no plano espiritual, está no plano material, está no plano espiritual, e ele tem essas oportunidades abençoadas de escola diferente, porque faz parte da pedagogia divina. Nós ainda precisamos esquecer os nossos passados, muitas vezes tenebrosos, e mesmo que não fossem tenebrosos, ainda temos necessidade de esquecer para recomeçar. E esse recomeço é uma questão de justiça e de misericórdia. De misericórdia porque se não tivesse recomeço para nós penaríamos no plano espiritual, na erraticidade, de uma forma muito mais dolorosa e muito mais complicada, com certeza com dificuldades de desatar os nossos nós. É uma questão de misericórdia divina e uma questão de justiça, porque nos permite que nós paguemos as nossas dívidas, por exemplo, porque o devedor tem que ter o orgulho e a oportunidade de quitar aquilo que criou de dívida para com a lei divina. Então é uma questão de justiça. Durante muitos anos eu não entendia muito bem esse plásticozinho que dizia isso. Reencarnação, uma questão de justiça. Reflitamos sobre a frase, é trabalho de casa, dei apenas um toque aí sobre a frase, mas incluam também nessa frase, minha sugestão, uma questão de misericórdia também. Deus nos abençoe e nos propicie outras oportunidades de estudo juntos. Fazemos parte da mesma família espiritual. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Nós agradecemos a você, Ricardo, a sua explanação. Muito obrigada. Agora vamos passar ao segundo momento da nossa reunião. E eu vou pedir aos médiuns, por favor, se coloquem. Vamos dar continuidade agora, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Espera aí, querido, eu vou fazer a prece. Depois que eles se arrumam. Nesse momento, vamos pedir a todos que se coloquem numa posição bem tranquila, receptiva, e vamos pedir ao nosso Mestre Jesus nos envolva e que possamos receber todas essas bênçãos, todas essas energias de equilíbrio, de bem-estar, que nos serão transmitidas pelos médiuns já ligados aos trabalhadores, guias dessa casa. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de recebermos todas essas bênçãos. Graças a Deus. Dando continuidade, vamos falar agora sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis, itens 9 a 11. Não vos canseis pela posse do ouro. Jesus disse:
Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Também disse: em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retirareis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem ouvir vossas palavras, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor do que essa cidade. Refletindo sobre as palavras de Jesus, essas foram as palavras que Jesus disse aos seus apóstolos para divulgar a boa nova, né? Essas palavras e esses costumes em que Jesus deu para que os apóstolos fossem de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para que no boca a boca pudesse divulgar a palavra de Jesus. Cabe ressaltar que naquela época isso era uma coisa comum, que os viajantes se hospedavam nas famílias. Hoje, já, se Jesus fosse hoje na atual temporada, no atual ano que estamos, isso já não seria tão prudente, né? Falar: colocai-vos a caminho sem provisões. Mas temos que analisar o sentido das palavras de Jesus, né? O que Jesus queria com essas palavras. Na verdade, a intenção dessas palavras era, primeiramente, ensinar aos discípulos que confiassem na providência divina, que confiassem que Deus diz o que Deus está previsto para nós. Ele também fez com que todos os seus apóstolos fossem sem nada, sem nenhum bem material, para que isso também despertasse cobiça nas famílias que os receberiam. E também para que eles pudessem distinguir entre os caridosos e os egoístas. Porque esses caridosos que os acolheriam em suas casas, que receberiam, seriam dignos de receber as palavras de Jesus. Então, pela caridade de cada um desses, ele ia reconhecer aqueles que eram dignos de receber a palavra de Deus e de Jesus. Também disse Jesus que quando algumas dessas pessoas ou cidades, se não os recebessem, para que eles apenas se retirassem e fossem a outros lugares procurar pessoas de boa vontade. Em nenhum momento, nas palavras de Jesus, existe que faça alguma coisa contra aquelas pessoas, né? E assim a gente pode recorrer ao Espiritismo, que nos mostra hoje, que fala para nós, adeptos do Espiritismo, que a gente não deve violentar nenhuma consciência, não tem que forçar ninguém a deixar a sua crença para adotar a nossa. O que o Espiritismo nos diz hoje? Né? Hoje o Espiritismo ele é brandura, é conhecimento, né? Cada um tem o seu próprio tempo de conhecer, de poder mudar, de poder conhecer realmente aquilo que os faz tocar o coração, o amor de Deus, o amor divino, né? Jesus ainda nos disse: acolhei aqueles que vierem a vós e deixai em paz o que vos repelem. Mais uma vez, dizendo como tão boa essa nossa o Espiritismo nos traz, tão boa é essa nossa doutrina, né? Que deixa sempre na mão e no livre-arbítrio de cada um a decisão a se tomar. Cada um de nós tem um momento certo e uma hora certa. E fazendo o link com a palestra que foi dita hoje, nós estamos na encarnação certa, no momento certo, no momento propício para a nossa evolução. Todos nós, alguns de nós, escolhemos nossas provas, né, nossas famílias, porque precisamos evoluir de alguma forma. Então, que possamos estar sempre com o amor de Jesus em nossos corações, com o amor de Deus em nossos corações, pensando sempre em fazer o bem, sempre praticar o bem,
para que todos nós possamos evoluir de acordo com a condição em que estamos, sempre com Jesus em nosso coração. Que o amor de Jesus envolva os corações de todos nós. E assim, agradecidos, elevamos nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga dessa casa, ao nosso querido dirigente espiritual, seu altivo Panfiro, e em nome do amor que vibra nessa casa, da coluna de espíritos que nos sustenta em todos os momentos, em todos os trabalhos, que possamos, Senhor Jesus, retornar aos nossos lares em paz, em segurança e muito, muito felizes pelo estudo e pelas energias positivas e amorosas que aqui recebemos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, espiritualidade amiga, e acima de tudo, muito obrigada, Pai Celestial. Em Teu nome, Senhor, pedimos licença para dar por encerrado a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.